Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e nós leremos a partir do primeiro versículo até o versículo de número 19. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20 e 21, que diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que o Senhor nos abençoe com a porção da sua palavra lida. Amém. Podeis assentar. Amados,
Nesse momento, gostaria que você curvasse a sua cabeça para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu nos deste teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós. Ó Deus, que esse Espírito que nos fez entender, Senhor Deus, a tua palavra, fez-nos reconhecer, ó Deus, pecadores que somos e carentes, ó Deus, do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Este que, Jesus, que na cruz do Calvário, ele deu a sua vida. Este Jesus que enfrentou a morte e morte de cruz, como nos diz o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2, e no versículo 8. Ó Deus glorioso, este mesmo Jesus que foi morto e com morte de cruz, depois de ter sido sepultado, ao terceiro dia, ó Deus, ele ressuscitou para a nossa justificação. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, que tem sempre nos mostrado, nos ensinado, ó Deus, sobre todo o sacrifício de Cristo, em toda a missão dele aqui neste mundo, com o objetivo, Senhor, de nos resgatar das trevas para a tua maravilhosa luz. Com o objetivo, ó Deus, de nos dar vida e vida abundante, de nos dar, Senhor, a certeza, a convicção de uma vida eterna ao teu lado. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós vimos sobre 3 características de humilhação na morte de Jesus Cristo. Hoje nós estaremos observando quanto à ressurreição de Jesus Cristo, que é a esperança do cristão. A ressurreição de Jesus é a esperança do cristão. E o texto que nós lemos, ele traz exatamente esta mensagem, mostrando-nos, especificamente, trazendo para nós no verso de número 19, dizendo que se a nossa esperança, ela se limita tão somente estarmos esperando em Cristo aqui neste mundo, nós seríamos e seremos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Amados, o sacrifício de Cristo, que fora realizado na cruz, em nosso lugar, esse sacrifício que se cumpriu ali em Cristo Jesus, isso porque no Antigo Testamento nós observamos e que fala a respeito de um sacrifício que era realizado em favor dos homens para a remissão dos seus pecados, mas eram animais que eram sacrificados para essa remissão. Mas a gente tem observado pela palavra de Deus, tem aprendido pelas Escrituras Sagradas, e isso nos mostra lá nos Evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, como também no Antigo Testamento, as profecias anunciando daquele que viria para morrer no lugar dos homens, o Messias que estaria vindo para resgatar os homens. Então Jesus, ele realizou esse sacrifício, cumprindo aquilo que havia sido dito pelos profetas, aquilo que já havia sido anunciado pelas Escrituras. E o João, ele escreve no capítulo 1, versículo de número 29, quando ele diz, olha, ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele expressou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao morrer naquela cruz, ele eliminou todos os sacrifícios que eram feitos com os animais anteriormente.
tudo aquilo que era realizado anteriormente quanto ao sacrifício, Jesus ele fez uma vez por todas. Ele mesmo sendo o sacrifício que a Bíblia nos mostra que ele fora o sacrifício perfeito, ele que era justo, que morreu assim pelos injustos, para que tivesse justificando aqueles que viessem a crer no seu nome. Amados, como a gente já falou na semana passada, e nós não devemos nos esquecer disso, que a morte de Cristo na cruz, ela é uma das maiores expressões do amor de Deus por cada um de nós. Como também é uma demonstração da ira de Deus sendo derramada em seu Filho, no Senhor Jesus, pelos nossos pecados. Ele foi feito pecado por nós, ao estar assumindo o nosso lugar naquela cruz. Ele que fora o nosso substituto. É como nos mostra em Isaías capítulo 53, no versículo de número 5, a parte B. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu a nossa morte, pagando a nossa dívida, livrando-nos da condenação eterna. Mas, amados, a morte, ela não pôde deter a esse Jesus, que é o Messias, o Cristo prometido, o Deus que se fez carne e que habitou entre os homens. É como Paulo, ele disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 54. Olha, ele diz que a morte ela foi tragada pela vitória. Ou seja, Jesus ele venceu a morte, deixando o túmulo vazio, deixando a sepultura e ressuscitando, trazendo a vitória para nós, para o povo de Deus. Irmãos, a ressurreição, embora para alguns a ressurreição de Jesus, embora para alguns ela seja fictícia, seja algo que não é real, para nós os cristãos, ela é a mais pura realidade e que é comprovada durante toda a história pela Bíblia Sagrada e também por grandes homens de Deus que durante a história falaram e escreveram a respeito desta ressurreição do Senhor Jesus. Não podemos esquecer, amados, que a ressurreição de Jesus, ela é a base para o cristão, ela é a base do cristianismo, ela é a base da nossa esperança, é a nossa certeza que nós, como servos de Deus, que entregamos a nossa vida a Ele, temos. Ele ressuscitou, amados, dando-nos provas incontestáveis de sua ressurreição. Se a gente for observar, a gente vai ver vários textos da Bíblia Sagrada, onde Jesus ele apareceu a muitas pessoas, depois de ressurreto. Ele apareceu aos seus discípulos e a mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso quando nós já observamos, logo no início do capítulo 15, especificamente os versos 5, 6, 7 e 8, nós vamos observar isso. E amados, porque ele ressuscitou, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, é que a nossa pregação, o anúncio do Evangelho que nós transmitimos, a palavra que nós estamos pregando para as pessoas, a mensagem que é divulgada às pessoas, ela é uma pregação, é uma mensagem de grande alegria. E como nos mostra
Lucas, ao escrever no seu evangelho, e fala a respeito do nascimento de Jesus, ele diz, olha, é uma boa nova de grande alegria. E é essa boa nova de grande alegria que nós anunciamos pelo fato de ter Jesus ressuscitado. Não somente de ter nascido, não somente de ter vivido neste mundo, não somente de ter sido crucificado na cruz, mas pelo fato de ele ter ressuscitado. E aí está a vitória sobre a morte. Porque ele ressuscitou. A nossa fé, amados, ela é inabalável. Isso traz para a gente o quê? Uma segurança, uma certeza da nossa vida com Ele eternamente. De que estaremos com Ele eternamente. Porque Ele ressuscitou, amados, nós temos a garantia da vitória sobre o pecado. Porque Ele ressuscitou, irmãos, a nossa esperança, ela não se limita apenas a esta vida. E o texto de Paulo aos Coríntios, ele vem falando sobre isso. Por isso, amados, é que a igreja, ela olha para a cruz, lá atrás, do sacrifício do Senhor Jesus, vendo ali os seus pecados sendo perdoados pelo seu sangue que foram derramados. E não somente perdoados, mas cancelados os nossos pecados. É o que o apóstolo João disse, escrevendo e relatando as palavras de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que cancela o pecado. Mas também a igreja, ela olha para o túmulo vazio, para aquela sepultura que agora ela se encontra vazia, e vê a sua vitória sobre a morte. Por isso que o crente, ele não tem medo de morrer. O crente, ele não tem medo de morrer. Já falamos aqui em outro momento, e vou repetir, daquela mulher que se converteu, daquele homem que se converteu ao dar a notícia a uma mulher que iria morrer, tinha poucos dias de vida, e ela glorificou ao Senhor. E esse homem que ouviu daquela mulher e viu ela glorificando ao Senhor porque sabia que ia morrer, foi o Robert Reid Calley. E a partir dali, aquele homem teve a sua vida transformada. Porque a morte, ela não traz o medo ao cristão. É como ela diz, agora eu sei que estou mais perto do meu Senhor. É o que Paulo escreve aos Filipenses. O morrer, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. E isso ele realizou, amados, para nos dar a vida eterna. Quando nós olhamos ainda que temos a promessa dele de voltar para nos buscar, porque ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, depois de 40 dias ele foi assunto aos céus, e ali os anjos disseram aos discípulos do Senhor Jesus, esse mesmo que estás vendo subir, ele voltará para buscar o seu povo. Então, por tudo isso, amados, a ressurreição de Jesus Cristo é a esperança do cristão. A ressurreição de Jesus Cristo é a esperança daqueles que colocaram as suas vidas aos pés de Jesus. Veja que o apóstolo Paulo, ele traz com alguns destaques relacionados a essa ressurreição. Ele diz, o apóstolo Paulo, que sem a ressurreição de Cristo, nossa pregação, nossa fé, elas seriam vãs. Veja, amados, sem a ressurreição de Cristo, aquilo que estamos pregando, anunciando, a nossa fé que nós depositamos ao Senhor, seria vã. E essa palavra, isso nós observamos no verso de número 14. Olha aí, acompanhe. Verso de número
14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E isso, por que Paulo está falando sobre isso? Havia naquele momento, naquele período ali, as pessoas que tinham uma dúvida, não mais somente dúvida, mas tinham a convicção de que isso era a história dos cristãos, porque era isso que discorria entre os judeus, entre o povo naquele momento. Porque os soldados foram pagos para dizerem que o corpo havia sido roubado pelos seus discípulos. E aquilo continuou até os dias de hoje. As pessoas sem crerem, sem acreditarem que Jesus de fato havia ressuscitado. E Paulo começou a observar que na igreja de Corinto, embora fossem cristãos, pessoas também estavam aderindo a esse ensino errôneo de dizer que Jesus não havia ressuscitado, que não criam na ressurreição dos mortos, que não criam que as pessoas, mesmo depois de mortas, elas iriam ressuscitar para a eternidade. E aí Paulo ele vai explicar, vai ensinar àquele povo de que se a ressurreição de Cristo ela não é real, então a nossa pregação, a nossa fé seriam vãs. E essa palavra vãs aqui, nesse contexto, significa vazias. Mas vazias de qualquer sentido de esperança. No que concerne à vida eterna, amados. Irmãos, a vida eterna, ela é o alvo para o qual aponta a missão inteira de Cristo Jesus. Toda a missão do Senhor Jesus, o alvo é exatamente trazer para o homem o conhecimento da vida eterna, da salvação. E tudo isso ficaria sem efeito se Jesus não tivesse ressuscitado. Se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, tudo isso não teria valor algum, não teria sentido algum. A pregação dos apóstolos, a pregação dos pais da igreja, a pregação que tem acontecido ao longo da história da igreja, a pregação dos nossos dias, a fé, desde o seu início até hoje, seria algo vazio, sem sentido. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria sentido nenhum estarmos aqui pregando, anunciando este Evangelho, esta palavra. Porque sem a ressurreição de Cristo, a prática da pregação é como se estivesse perdendo o seu tempo. Sem propósito nenhum. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé, seria vazia, sem sentido, sem proveito algum. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa pregação e fé estão baseadas em mentiras. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, tudo aquilo que nós anunciamos quanto à eternidade seria mentira. Porque tudo parte da ressurreição de Jesus, de todo o seu sacrifício e a sua ressurreição. Seria engano na nossa parte, estaríamos enganando as pessoas. A nossa crença ela estaria sendo fundamentada em algo vazio, sem firmeza. Então, por isso que Paulo, ele diz que seria vã a nossa pregação e a nossa fé. Amados, é como se nós estivéssemos seguindo a um Cristo que está morto. É como se nós estivéssemos seguindo a um Cristo que veio a este mundo, viveu entre os homens, realizou alguns milagres, foi entregue, foi ali preso,
apanhou, sofreu, foi crucificado como um malfeitor, foi sepultado e ali tivesse ficado. Então, tudo aquilo que nós falamos seria tudo em vão. Um grande teólogo do passado, ele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, visto que a nossa pregação não é vã, e que a vossa fé não é vã, então Cristo foi ressuscitado. Ele está afirmando de que, de fato, a nossa pregação ela não é vã, a nossa fé ela não é vã. Porque Cristo, de fato, ressuscitou. Porque, amado, sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria tão somente uma religião vazia, sem esperança. É o que muitos têm pensado. É o que muitos têm também anunciado. Por isso que nós pregamos esse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, trazendo-nos a vitória, trazendo-nos a convicção de que um dia também nós ressuscitaremos, de que essa vida um dia ela passa e que estaremos com Ele eternamente. Sem a ressurreição de Cristo, como nos mostra no versículo 15, nosso testemunho seria falso. Veja que o apóstolo Paulo, ele mostra no versículo 14, que sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação ela é vã, a nossa fé é vã. E no versículo 15 ele vai dizer, olha, sem a ressurreição de Cristo, o nosso testemunho seria falso. Se não tivesse de fato a ressurreição de Cristo, todo o nosso testemunho seria falso. Porque, irmãos, se Cristo não ressuscitou, nós temos pregado algo que Deus fez sem Ele ter feito. É como se estivéssemos dizendo, olha, Deus fez isso, Deus realizou isso, se Ele não realizou, se Ele não fez. Isso é ser testemunha falsa, é testemunhar de uma maneira falsa. Não sei se alguém aqui, ou dos que estão em casa, acredito que sim, já assistiram a um júri. Quando é convocado uma testemunha, ele vai ali, coloca a mão sobre a Bíblia, né? E faz um juramento em dizer que vai falar a verdade, então somente a verdade e nada mais que a verdade. Nós não precisamos colocar a mão sobre a Bíblia para dizer isso, porque esta palavra já está em nosso coração. E o nosso desejo deve continuar sendo de falar sempre a verdade, de anunciar esta verdade, de proclamar esta verdade. E essa verdade é que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Certo teólogo, ele afirmou o seguinte, abre aspas, a ressurreição de Cristo pode ser declarada sem nenhuma hesitação como o fato histórico mais confirmado. Vejamos o que a Bíblia nos ensina em relação a isso. Naturalmente, nós não vamos ler todos esses textos. Vamos citá-los. Você possa estar anotando, depois você esteja conferindo todos esses textos. Jesus, amados, depois que ele ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena e outras mulheres. Isso nós observamos em Mateus capítulo 28, versículo 1, versículo 9 e versículo 10. Ele apareceu a Pedro e a mais 6 discípulos. Isso nós observamos no Evangelho de João capítulo 21, versículo de 1 a 14.
Jesus apareceu depois de ter sido morto, depois que ressuscitou, aos apóstolos ali sem a presença de Tomé, no capítulo de número 20, verso 19 a 23 do Evangelho de João, e depois apareceu aos apóstolos, agora com a presença de Tomé, no capítulo 20, verso 26 a versículo 29. Ele apareceu também a mais de 500 irmãos, a Tiago, a Paulo, como nós já vimos no texto do capítulo 15, versos 5, 6, 7 e 8. Apareceu a Estevão, no capítulo 7 de Atos, versículo 55. Apareceu a João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. Então nós vamos observar que há inúmeros exemplos comprovados da presença do Senhor Jesus ressurreto. Ele apareceu, como nós observamos em Mateus capítulo 28. E nós vamos observar quando ele fala e tem um diálogo com aqueles dois no caminho de Emaús. Veja o capítulo 28 de Mateus. O capítulo de número 27. Perdão, irmãos. Lucas. Evangelho de Lucas. No capítulo 24, versículo 13 ao versículo de número 35. Quando ele vem falando ali de aqueles discípulos no caminho de Emaús, e teve aquele diálogo de Jesus com eles, e eles não reconheceram, eles não perceberam quem ali estava falando com eles. Só depois que Jesus esclareceu, só depois que Jesus comeu com eles, foi que eles perceberam. E aí nós vamos observar que no versículo de número 36 de Lucas, capítulo 24, Jesus aparece aos seus discípulos. No capítulo de número 24, ainda no versículo 44. Olha só, irmãos. No versículo 44 em diante, ele também anuncia algo que nos traz essa verdade. Olha só. A seguir, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está mostrando, olha, todo o Antigo Testamento fala a respeito de mim e era necessário que se cumprisse. Verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E olha aqui no verso 47, ele vai dizer, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Irmãos, se nós formos observar questão histórica, muitos, mas muitos teólogos, grandes servos de Deus escreveram a respeito. Em um dos grandes momentos da história da igreja, onde o credo apostólico ele teve que ser colocado para as pessoas, mostra ali que ele ressuscitou ao terceiro dia. Muita gente até sabe decorar do credo apostólico, mas não atenta para o que ali está escrito. Amados, sem a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso testemunho seria em vão. Seríamos falsas testemunhas. Estaríamos testemunhando de algo que não era verdade. Estaríamos testemunhando de algo que era para enganar tão somente as pessoas.
Foi isso que aconteceu com os soldados, que eles foram pagos para testemunharem de algo que não era verdade. Por quê? Porque eles tinham a certeza de que Jesus havia sido ressuscitado, mas foram pagos pelas autoridades para dizer, olha, digam que ele foi roubado, ele foi tirado pelos seus discípulos. Falsa testemunha. Por isso, amados, precisamos continuar crendo naquilo que as Escrituras ela nos ensinam. Porque sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa pregação e a nossa fé são vãs. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, seríamos falsas testemunhas. Nosso testemunho seria falso, como nos mostra no versículo que nós observamos, que diz aqui no versículo de número 15, e somos tidos por falsas testemunhas. Veja que Paulo não diz que são falsas testemunhas, somos tidos por falsas testemunhas. Era o que as pessoas queriam que os demais acreditassem, que os apóstolos estavam ensinando um engano para as pessoas. Em terceiro e último lugar, nossos pecados não seriam perdoados, porque sem a ressurreição de Jesus Cristo, todo o sacrifício de Cristo não teria valor nenhum. Ele teria sido tão somente mais um que foi crucificado como maldito naquela cruz. Se Cristo não ressuscitou, a sua morte não foi uma morte substitutiva, uma morte vicária. Sendo assim, nós continuaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados. A morte de Cristo não teria valor algum. A ressurreição de Cristo, ela é a prova de que seu sacrifício, ele foi aceito por Deus em nosso lugar. À semelhança do sacrifício do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote apresentava ao Senhor o sacrifício uma vez por ano. E quando aquela fumaça subia às narinas de Deus, ele aceitava como um aroma suave. E o sacrifício de Cristo, ele foi aceito pelo Senhor Jesus. E a prova disso foi a ressurreição dele ao terceiro dia, para a nossa justificação. Veja no versículo 18 o que é que nos diz. Verso 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aqui Paulo está nos afirmando que sem a ressurreição de Cristo, todos os que já morreram em Cristo não têm a esperança da vida eterna. Ele está dizendo, olha, nós que aqui estamos ainda, não temos os nossos pecados perdoados, se não é verdade que Cristo ressuscitou. Por isso, Paulo, ele vai concluir essa parte dizendo no verso de número 19, que nós seríamos, sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porque, amado, se Cristo ele não ressuscitou, nós somos um grupo de cristãos que vive no engano. Se Cristo ele não ressuscitou, nós estamos sendo enganados desde o momento em que alguém falou do Evangelho para a gente. E isso não é verdade. A verdade é que Jesus ele ressuscitou sim. Se Cristo ele não ressuscitou, o mundo está com a razão.
de viver a sua vida, como nos mostra no versículo 32, comendo e bebendo, porque amanhã vai morrer. Veja o que diz no verso 32. Olha só. Ele diz, olha, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele está dizendo aquilo que o mundo já estava colocando em prática. Como os antediluvianos viviam comendo e bebendo, casando-se, dando-se casamento. Como o Senhor Jesus, ele lembra disso, do que aconteceu lá com os antediluvianos. As pessoas estão desapercebidas disso, não crendo no Evangelho completo, inteiro, daquilo que o Senhor Jesus realizou. Vivendo sem crer que existe céu, vivendo sem crer que existe inferno. Porque muitos têm pregado isso aí, por aí afora. Vivendo sem perspectiva nenhuma, vivendo sem objetivo algum, vivendo sem alvo nenhum, vivendo sem esperança no mundo. E como Paulo disse lá aos Efésios, vivendo sem Deus no mundo, sem esperança. E aí a gente traz aquela expressão popular que muitas pessoas usam: ah, morreu, acabou. Para aqueles que não creem no sacrifício de Cristo por completo. E quando nós falamos do sacrifício de Cristo por completo, está todo o seu sofrimento, está todo o seu martírio, está a sua morte na cruz, está o seu sepultamento, e está a sua ressurreição ao terceiro dia, e está a sua ascensão, onde ele se encontra hoje, à direita de Deus, onde intercede por nós. Aí está toda a missão do Senhor Jesus em nosso lugar. O que Paulo ele está nos ensinando, amados, nesse versículo de número 19, é que a morte, é que o sepulcro, ele não é o fim. Ah, nesse período dessa pandemia, quantas pessoas vivendo com medo de morrer. Ter os cuidados são necessários. Ter cautela é preciso. Seguir as orientações sanitárias é fundamental. Estar atentando para o que as autoridades, através de pesquisas, através do que eles tinham observado e pesquisado, quanto à pandemia, quanto aos cuidados necessários, isso é essencial que estejamos fazendo. Mas isso não significa dizer que, diante dessas questões, nós vamos estar com medo de morrer. O povo de Deus, ele precisa ter todos os cuidados, sim, mas ter a convicção da sua salvação, ter a convicção, continuar tendo a segurança, a certeza da sua vida eterna, porque ele sabe que Jesus ressuscitou para lhe dar vida e vida abundante. Temos a esperança da salvação gloriosa em Cristo Jesus, que ressurgiu dos mortos, trazendo-nos a certeza que ressuscitaremos também um dia. Por isso, a morte, ela não traz mais o medo para o cristão, porque ele sabe que um dia ele será ressuscitado daquele lugar. Um dia ele estará com o Senhor eternamente. A morte não mais vence, porque a morte ela foi vencida na cruz pelo Senhor Jesus, e quando ressuscitou ao terceiro dia, como nos mostra Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, e o versículo de número 55, tragada foi a morte pela vitória. E aí ele faz a pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero encerrar, amados, a mensagem. Quero estar concluindo, destacando
o que Paulo ele diz nos versos 20 e 21. Abra sua Bíblia e leia. Quando ele diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. William Buckley, ele, falando a respeito de ressurreição, achei interessante uma leitura, ele coloca 4 aplicações quanto à questão da ressurreição. Primeira delas, é que a ressurreição, ela prova que a verdade é mais forte que a mentira. Havia um grupo que anunciava, que falava que era mentira sobre a ressurreição de Jesus. Mas tinham aqueles que criam no Senhor Jesus e que foram provas cabais, que viram o Senhor Jesus ressurreto. E a verdade, ela sobressaiu sobre a mentira. Por mais que os homens eles tenham tentado, lá na época e ainda hoje, tentando enganar, dizer que isso é conversa dos crentes, dizer que isso é conversa daqueles que se dizem cristãos. Depois você leia Mateus 27, 64, Mateus 28, 12 e 13, que fala a respeito daqueles que pregavam a mentira em relação à ressurreição de Jesus. A segunda aplicação é que a ressurreição, ela prova que o bem é mais forte que o mal. Por quê, amados? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, o mal teria vencido o bem. Não teria sentido mais se falar de Jesus, não teria sentido mais de anunciar um homem que morreu e que foi sepultado. E que por mesmo todo o complô que existia daquelas pessoas que não queriam que fosse anunciada a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus, que é o bem, provou vencendo o mal. A terceira aplicação é que a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. Então, se a ressurreição não tivesse acontecido, o ódio teria triunfado sobre o amor. A quarta aplicação sobre a ressurreição, dada também por William Buckley, é que a ressurreição prova que a vida é mais forte que a morte. Amados irmãos, a Bíblia ela nos diz que Jesus é a vida. Ele venceu a morte. Por isso, a ressurreição de Jesus Cristo é a esperança do cristão. A ressurreição de Jesus Cristo é a esperança do cristão. E aí Paulo ele vai concluir no verso de número 57, 58, dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, olha só, sede firmes e inabaláveis. Sede firmes, como a outra tradução, sede firmes, e é o modo da união feminina, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, que alegria maravilhosa esse texto traz para a gente, em dizer que aquilo que nós temos feito, aquilo que a igreja tem realizado ao longo da história, não é em vão. Porque a sua pregação não é vã. Porque a sua fé não é vã. Porque o seu testemunho não é falso. Porque aquilo que ele tem anunciado, aquilo que ele tem pregado, aquilo que ele tem mostrado, não é falso. Ele tem a convicção de que o seu pecado foi perdoado e ele tem a certeza de uma vida eterna, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso, eu, você,
que já somos cristãos, que já entregamos a nossa vida a Cristo, que estejamos realizando a transmissão da mensagem do Evangelho para todas as pessoas, mostrando que Jesus, ele morreu sim, ele foi sepultado sim, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, dando-nos a garantia de uma eternidade com ele. E para aqueles que não são crentes ainda, que estejam refletindo em todo o sacrifício de Cristo. Não lembre do sacrifício de Cristo tão somente na sua morte, com tristeza, com lágrimas nos olhos. Não lembre do sacrifício de Cristo só em partes. Lembre do sacrifício de Cristo, da missão do Senhor Jesus por completo. Desde o seu nascimento até a sua ascensão. Quando ele fez tudo isso por mim, por você, para nos dar uma certeza de vida eterna. Então, que Deus, pois, continue nos abençoando e nos fazendo cada vez mais entender e glorificar ao Senhor, pois Ele ressuscitou. E essa é a vitória da nossa fé. A vitória da igreja do Senhor Jesus é que Cristo, Ele ressuscitou. Que Deus, pois, continue nos abençoando. Amém.